agradecemos a Deus pela vida do nosso irmão Tony, que foi uma vida de exemplo. Agradecemos a Deus por todos aqueles que cooperaram, ajudando o Tony. Irmãos, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quase todas as vezes que nós ouvimos no seminário sobre missão, nós ouvimos falar sobre a palavra comprometer e envolver. E nós sabemos que algumas pessoas tomam essa palavra dizendo: eu estou comprometido, mas na verdade ele contribui uma vez por ano, ou uma vez em cada congresso. Então é melhor você se envolver, porque envolver é você todo mês ter um compromisso de contribuir para a obra missionária. Quero lembrar os irmãos de um exemplo que nós temos aqui. É viúva aposentada e ela todos os meses contribui para a obra missionária. E eu acho o exemplo daquela irmã um exemplo que deve ser tomado. E ela tem filhos. E muitas vezes os filhos que são bem jovens depende de viver pedaço da ajuda dessa irmã. Então, é um evento que nós nunca tínhamos antes de fazer, entendendo na festa da igreja, dependendo de alguma ajuda de ação social, porque é uma mulher fiel com as suas contribuições para a obra missionária. Então não esqueça, se envolva nessa obra. Nós temos aí o projeto Hispano-África, que nós acabamos de falar agora. Temos o projeto Radical, que inclusive os irmãos pegaram os cofres. Não lance aquilo fora, não coloque na gaveta, não lance para a criança brincar, leve a sério, pois é necessário que nós levemos a sério a obra do Senhor. Pastor Eliezer Lira estará pregando a palavra de Deus nesse instante. Ele terá que tomar um voo para São Paulo, de São Paulo estará indo para Colômbia, e eu não quero segurá-lo aqui, e ele terá que fazer as demais outras coisas correndo. Ele terá que estar às 4h30 já no hotel, e nós vamos ouvi-lo agora. E gostaria que todos os irmãos permanecessem assentados, usufruindo essa sombra tão gostosa, ouvindo a palavra de Deus. Vamos nos colocar de pé para receber o pastor Eliezer Lira, que de maneira tão honrosa tem nos ensinado a palavra de Deus. E se você deseja adquirir as mensagens aqui pregadas, alguns ontem me procuraram querendo a mensagem da tarde, imediata, é impossível. E você pode procurar a de ontem, já tem hoje. E a de hoje você consegue amanhã, escrevendo para nós, ou alguém apanhando no nosso tempo. Vamos ouvir o pastor Eliezer Lira pregando. Gostaria de maneira geral, pudesse entender a necessidade de estar quieto, sentado. Além de você estar se purificando, está prejudicando aqueles que por sua causa perdem a visão do que está ocorrendo aqui no Brasil.
Eu tenho certeza que os irmãos que estão caminhando estão exatamente procurando a palavra de Deus, né? Eu queria que nós nos contactos que estão caminhando, já não está fazendo aqui, meu irmão, para você não caminhar muito. Há um espaço que Deus vai poder compensar. Meus queridos irmãos, eu tenho uma notícia muito boa para lhe dar. Deus tem uma mensagem para seu coração nessa tarde. Amém, amados? Eu quero, antes de ler a palavra de Deus, deixar consignados os meus profundos, amplos, sinceros agradecimentos ao ministério dessa igreja que nos formulou esse convite através do seu pastor Álvaro Alan Santos, e me brindou certamente com essa oportunidade de poder voltar a estar convosco neste mega evento. Eu louvo a Deus por oportunidades como esta. Quando os irmãos me ouvem dizer oportunidades como esta, talvez pense que eu estou me referindo à grandeza numérica. Não, eu já saí de casa para atender uma igreja com 11 membros com a mesma alegria que saio para a África, para os Estados Unidos ou para outro país ou continente qualquer. Faço com muita alegria. A grandeza desse evento é o seu tema. Missões é certamente o tema mais central do céu, porque foi esse tema que levou Deus a enviar o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu gostaria de levá-los a pensar na grandeza desse ato. É que Jesus encarnou, ele assumiu forma humana, e com isso posto, bastava que ele cometesse um deslize, nem ele mesmo retornaria ao céu. Então veja que plano excelente Deus arquitetou para as nossas vidas. E por que não vamos dividir isso com aqueles que ainda não conhecem essa mensagem? Nesta tarde, eu queria levá-los a uma reflexão missiológica, uma reflexão que certamente levá-los a sentir que Deus não respeita os nossos preconceitos. E eu queria levá-los a pensar na vontade de Deus ante os preconceitos de Jonas. E para tanto, eu te convidaria a uma leitura no capítulo 1. E o versículo 1 deste livro. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarso. E tendo descido a Jope, achou um navio
que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir para Tarsis, para longe da presença de Deus. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Só o versículo 8 e o versículo 9. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhe respondeu: sou hebreu. Vê se os irmãos concordam com o que eu estou falando agora. E temo ao Senhor. Você acha que ele temia o Senhor? Temia? O Deus do céu que fez o mar e a terra. Dá para dormir com um barulho desse? Queridos irmãos, esta é uma tarde nobre, quando aqui se encontram milhares de pessoas, direta ou indiretamente envolvidas com esse tema tão substancial e tão bíblico-teológico. A narrativa deste livro é semelhante ao espírito e à linguagem de primeiro e segundo livro dos Reis, cujo conteúdo anterior é sobre Elias e sobre Eliseu. Logo em seguida vem um tema abordando Jeroboão II e o título deste registro, lá vem Jonas, filho de Abitai, que agora trabalhava como capelão no palácio daquele rei. Elias teve um ministério
e já é conhecido de todo o povo de Deus. Foi em meio a toda esta gama de situações sinistras que vivemos por volta dos anos 750 e diz assim: Jonas, dispõe-te e vai para Nínive e prega contra ela. Vai à cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Ora, os senhores sabem que Nínive é a capital da Síria, uma grande cidade construída por Nimrod, que por ocasião da sua dispersão lá na Torre de Babel foi construir não somente a Síria, a Nínive, mas também construiu Reoboate e Calá, conforme Gênesis capítulo 10 e o versículo 11. Jonas ouviu aquele chamado de Deus como uma afronta para os seus conceitos. Jonas passou a se desentender com Deus, sem contudo discutir. Ele entendia que ir para a Síria, pregar para aquele povo, era desmanchar tudo que havia construído em Israel, porque ele estava junto do rei Jeroboão II, lhe dando forças espirituais, forças morais, para que ele tivesse respaldo para defender Israel contra este país para o qual Deus o chamara. Olha, se ele se sentia útil, ajudando o rei a encontrar planos não somente para se defender, mas para atacar a Síria, certamente ele não estava preparado para ser devolvido daquela ideia e agora ir lá levar uma mensagem de paz, uma mensagem de salvação, uma mensagem de transformação, uma mensagem que provocava arrependimento e consequente mudanças conceituais daquele povo. Jonas disse: não, Deus está enganado. Deus deve estar cansado. A mente de Deus deve estar ocupada com uma série de coisas. Deus está equivocado e eu vou ajudar Deus. Eu vou fugir. E daí Deus esquece disso, ou de repente resolve dizer que não quer mais. Não tem sentido Deus nos chamar para ganhar os assírios que massacram Israel. Vem para Jó, uma cidade que fica a 56 quilômetros de Jerusalém. Naquela época, um porto, e tão somente um porto, encontra um navio que estava prestes a partir para a Península Ibérica, hoje a Espanha, para uma cidade de uma grande influência comercial na época, Tarsis. Já dizia Ezequiel, no seu capítulo 27, versículo 12, que se tratava de uma cidade rica, em minérios, em prata, em ferro, estanho e chumbo. E o Oriente Médio se
servia das riquezas daquela região ibérica. E há uma oportunidade para Jonas entrar no navio e vai. E quando ele entra no navio, admite a possibilidade de se esconder da presença de Deus. Postura, atitude muito característica de quem está embriagado, fora da sua sensatez, próprio de quem está em crise existencial, próprio de quem está enveredando pelos caminhos da desobediência e da fuga. Julga ele, está escondido. E diz a Bíblia, meus queridos, que de repente os planos aparentemente bem sucedidos de Jonas são frustrados. Deus lança sobre o mar um forte vento e fez-se uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Alguém pode perguntar, mas Deus não poderia apenas fazer Jonas pagar o preço sozinho? Deus podia fazer isso. Mas observe, senhores, que Deus se utilizou daquele povo, principalmente daquela tripulação, porque Deus queria falar com Jonas. E Deus sempre usa as pessoas para falar com os seus. Quase sempre, ele já usou uma jumenta. Falar sobre tempestade nas águas de Jó para crianças tem um significado, mas falar sobre esta tempestade para quem sabe e conhece os projetos e os planos de Deus é diferente. Aqui nós vamos ver a soberania de Deus, a vontade de Deus sobrepuxando todo e qualquer projeto humano para que este não tenha sucesso quando a vontade de Deus é vista como uma lei. Jonas vai dormir. Meus queridos, não está vermelho não. quando isso acontece, os marinheiros cheios de medo, porque se tratava de uma tempestade singular, jamais vista por eles, malucos e experientes, começaram agora a lançar ao mar a carga que estava no navio para aliviar o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Profeta de Deus, enquanto todos estavam lutando, Jonas estava indiferente, tentando se esconder de Deus. Meus queridos irmãos, este sono de Jonas é típico do crente, ou quem sabe até típico do obreiro ou do profeta, ou de qualquer outra pessoa que desaprendeu a possibilidade de servir ao Senhor com submissão. Melhorou? Os marinheiros descobrem Jonas dormindo. A Bíblia nos diz que o chefe da tripulação vai procurá-lo e diz: mas Jonas, você dormindo numa tempestade desta. Trazem aquele homem considerado irresponsável para
presença dos marinheiros que desconheciam ao Deus verdadeiro, mas pelo menos eles sabiam de que alguma coisa extraordinária se passava entre eles. É exatamente o que acontece quando algum homem de Deus está em dificuldades, trazendo dificuldades para aqueles que estão ao seu redor. Perguntam para Jonas: declara-nos por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Este rapaz, da forma mais irreverente, responde: eu temo ao Senhor. E não diz o que faz, simplesmente diz: eu sou hebreu. Uma vez que a palavra hebreu pode significar alguém que caminha, alguém que pode viajar, alguém que é nômade, alguém que pode morar hoje aqui, amanhã ali. Ele diz: eu sou hebreu. Mas em nenhum momento ele disse que era um profeta. E disse: eu temo ao Senhor que fez o céu, a terra e o mar, e quis se esconder no mar criado por Deus. Estava embriagado ou não estava? Meus queridos irmãos, que o Espírito do Senhor nos ajude a entender que é impossível tentarmos não digo, mas é impossível conseguirmos nos esconder da presença do Senhor. Quem sabe você esteja nesta tarde aqui num processo de fuga, mas Deus te encontra nesta tarde para te dizer que é impossível se fugir da sua presença. Eu não te conheço, eu não conheço os teus procedimentos, eu não sei do teu negócio com Deus, mas Deus sabe, e por esta razão se dirige a ti dizendo que os seus olhos estão em todo lugar. Jonas ouve aquelas perguntas sérias, responsáveis, delicadas. Mesmo que ele tenha dito servir a Deus, os marinheiros não deixaram por menos, porque eles sabiam, quem sabe por intuição ou até mesmo por revelação de Deus, que as coisas não podiam continuar como estavam, fazendo-nos entender que alguma coisa precisava ser feita. Os marinheiros estavam orando cada um ao seu Deus. Jonas estava calado, porque ele perdeu a capacidade de orar e falar com Deus. Qual é o homem que pode vencer se ele perde a capacidade de falar com Deus? O que pode lhe sobrevir? O desejo suicida. Deus querendo fazer com que Jonas entendesse que os seus planos já estavam frustrados, destruídos, fazendo-o lembrar que o queria em. E ele disse as palavras: para mim que eu não vou. Deus precisa entender que ele está falando com um homem sério, um homem de caráter, um homem de vida, um homem que sabe o que é. Isso é próprio do destino. Eu digo isso, meus irmãos. Mas, queridos, Deus dobra coração
nós não podemos perecer por causa de um homem só. Em